TV comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcomunitaria.org.br ou então tvcomunitaria.rio. Hoje, no núcleo Política e Cidadania, nós temos aqui, como queria, parodiando aí o Gabriel Garcia Marques, o amor em tempos de cólera, né? Nós estamos, então, na verdade, fazendo jornalismo ou cultura em tempos de coronavírus. Conosco também o nosso querido João Batista Damasceno, ele que é, entre outras coisas, cientista político, professor da Universidade do Estado da Guanabara, é isso mesmo, do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, já está na tela aí com a gente. Então, Damasceno, como é que está aí, pela universidade, junto aos tribunais, esse novo cenário, né, que a gente nunca poderia imaginar que fôssemos estar nele, né, que é uma pandemia? Como é que está aí, então, se passando? Você que também está em contato com estudantes, com o povo, através do trabalho de justiça, né? E você também, junto ao jornalismo, você tem uma coluna no jornal O Dia, que eu não perco, manda sempre para a gente também, para a gente repassar, além da gente poder ler aqui fisicamente. Um grande abraço, Damasceno, seja bem-vindo aqui na TV Comunitária, Canal 6 da NET, e um pouquinho de cenário, traça para a gente como é que você está vendo aí o cenário em nível, posso pedir, nível mundial. Juliano, é um prazer esse encontro virtual com você, né, e com os telespectadores da TV Comunitária, né, do Rio de Janeiro. O cenário é um cenário drástico, né? É um cenário tenebroso, tanto do ponto de vista da pandemia quanto do ponto de vista institucional, né? Você lembrou muito bem, né, que essa pandemia já matou muito mais do que a Segunda Guerra Mundial matou brasileiros. É preciso lembrar também que uma outra pandemia, no final do século XVIII, a chamada gripe espanhola, que na verdade não era espanhola, né, que os países em guerra, os Estados Unidos proibiram falar da pandemia, só a Espanha, que não estava em guerra, divulgou, e, portanto, ficou parecendo que o vírus era espanhol, mas ele tinha sido levado para a Europa por soldados estadunidenses. E aquela pandemia, a gripe espanhola, matou em 3 meses, nos últimos 3 meses de 1918, 50 milhões de pessoas, quando os 4 anos de guerra, né, de 1914 a 1918, tinha matado, né, 8 milhões de pessoas diretamente no fronte e outras 12 milhões por causas diversas. Então, todos os mortos decorrentes da guerra, da Primeira Guerra Mundial, foram 20 milhões, quando a gripe espanhola matou 50 milhões em 3 meses, e a guerra tinha durado 4 anos. Muita gente ainda está duvidando, né, deste quadro que nós estamos vivendo, dessa pandemia, que é mundial, né? Lamentavelmente, no Brasil, nas 3 esferas de poder, nós temos na presidência da República um presidente, né, que deliberadamente, racionalmente, optou, né, fez uma opção, né, entre as duas mais comuns, mais possíveis, né, vai chamar de imunização do rebanho, ou seja, difusão em larga escala do vírus, a fim de que aqueles que estiverem mais fragilizados sucumbam, né, morram, e os mais fortes sobrevivam para continuar a produção, para continuar gerando riqueza, né, trabalhando. Este é um cenário complexo, né, porque isso é uma opção política, né, eliminar os fracos, aqueles que dão despesas, seja o sistema de saúde, seja a previdência social, para que aqueles que estão aptos a produzir e consumir possam continuar vivos, né, e promover o enriquecimento daqueles que se enriquecem sempre, né, para promover a produção e o consumo. Então, é uma situação complicadíssima que nós temos no Brasil, né? O mundo está paralisado, né? Não é só o Brasil, porque nós estamos diante de um vírus novo, né? Um vírus até certo ponto desconhecido. Mesmo as pessoas que já foram infectadas e que se curaram,
Nós não sabemos o tempo da imunização delas, né? O H1N1, a imunização é por 6 meses, né? O tétano, a imunização é por 10 anos. E qual é o tempo da imunização, né, do SARS-CoV-2, né, que provoca a Covid, né, ou o coronavírus? Né? Nós não sabemos, pode ser de apenas um mês, né? Pode ser de 10 anos também, pode ser. Né? Então, nós ainda não sabemos sequer o tempo em que uma pessoa fica imunizada. Eu tenho conversado muito, tenho lido, tenho buscado me informar, e um cientista que está trabalhando, né, em intercâmbio com outros cientistas do mundo, ele me falou que isto os franceses, os cientistas franceses, estão chamando esse vírus de quimera, né, que é um híbrido, né, na biologia, é uma figura híbrida, né, e talvez é uma quimera, porque ele é uma cadeia, né, um filamento de proteína, né, um RNA, né, com uma camada de gordura, mas que tem se comportado como se tivesse DNA. Eu não tenho noção muito bem do que é isso, não. Né? Eu estudei isso para fazer vestibular, né, há quase 40 anos, mas dá para ter uma ideia. Né? Do que nós estamos convivendo, não é algo simples, não é uma gripezinha, né? Não é um resfriadinho, né? Não é algo que um atleta, né, embora ainda quem se julgue atleta, possa dizer que vai sair bem disso. E o grande problema é a infecção generalizada e simultânea da população, né, a demandar atendimento na rede de saúde que não tem condições de dar esse atendimento. Né? Então, as pessoas acabaram morrendo, não é em decorrência, né, da contaminação, né, da infecção, né, do vírus, mas decorrência da inexistência de um sistema de saúde que possa promover o atendimento simultâneo de todas as pessoas infectadas. Mas, lamentavelmente, apesar do quadro drástico, né, que foi o sucateamento do SUS, né, nos últimos anos, há um incentivo a que as pessoas se contaminem, mesmo sabendo que não haverá possibilidade de atendimento. E por isso eu te digo que a interpretação que eu faço é que nós temos um projeto deliberado, um projeto racionalmente pensado de eliminação daqueles que são vulneráveis. Né? Então, não é por acaso, não. Então, nós temos duas opções. A primeira é deixar todos se infectarem, quem estiver vulnerável morre, quem estiver são continua, né, para tocar as atividades. E o segundo projeto é de largar, né, essa infecção ao longo do tempo, e ao final todo mundo vai acabar sendo contaminado, vai acabar tendo contato com o vírus, mas isso sendo dilargado no tempo, as pessoas procurarão, cada uma, né, ao seu tempo, né, um serviço de saúde e poderá ter um atendimento. Então, essa segunda opção, ela é economicamente mais cara, ela é economicamente... ela vai despender tratamento para muitas pessoas ao longo do tempo. Ela vai possibilitar que os vulneráveis sobrevivam. Uma postura humanista, uma postura, né, muito condizente com um país, né, que se diz cristão, né, de valorizar os fracos, de valorizar os oprimidos. A outra opção é a opção da imunização do rebanho, em que todos se infectam ao mesmo tempo, não tem condições de cuidar, né, de todos, os vulneráveis morrem e aqueles que estiverem saudáveis continuam as atividades, tal como pensou o nazismo. Né? E nós vamos pegar o do Nietzsche, né, lá assim, falando Zaratustra, nós vamos encontrar isso, essa possibilidade, né, essa concepção de que só os fortes devem sobreviver, né, e a crítica ao cristianismo de que Deus sobrevida aos fracos. Então, nós temos aí diante duas opções políticas, uma de eliminação dos vulneráveis e a outra de contemplação, né, dos vulneráveis e a possibilitação da sua sobrevida. Então, o quadro é tétrico. Né? Os Estados Unidos fizeram uma opção, e está lá hoje, está no ápice de mortes infectadas. A Inglaterra fez essa opção, o Reino Unido fez essa opção, e até que o primeiro-ministro se infectou, também tinha optado pela imunização do rebanho. Né? Aliás, a palavra é essa mesmo, tá? Que se utiliza o termo animal, como a palavra vacina também vem do meio animal. Né? Vacina vem de vaca. Né? Foi como descobriram
né, a possibilidade de prever, né, e de se precaver dos males das infecções. Então, a palavra é esta, e a opção que se fez nos Estados Unidos, e que o Brasil foi a reboque, né, neste momento em que a soberania nacional, né, tem sido deixada de lado, e o Brasil tem se portado, a representação do Brasil tem se portado, né, nas relações nacionais como, né, um subalterno, como um país de alinhamento automático e subalterno aos interesses estadunidenses. Né? Então, o momento é muito complicado. Né? Os mais vulneráveis sofrerão muito com as opções políticas que estão sendo feitas, Soriano. Eu verifico, Damasceno, aí já no olhar da economia, que o capitalismo está também aproveitando, né, nessa esteira aí, porque ele estava vivendo, em termos mundiais também, uma grande crise, em termos, inclusive, nacionais, no nosso continente americano. Então, ele está aproveitando, ao mesmo tempo, para justificar que ele estava afundando como um Titanic, para colocar a culpa também do vírus. Porque é impressionante a gente ver que o sistema nosso de saúde, que é o SUS, que a gente está aqui para prestigiar, mas eles, como você citou mesmo, ele estava, na verdade, já na marca do pênalti para ser também privatizado, para salvar também ou aguar, né, os planos de saúde, em que mesmo o ministro que saiu, e ele teve uma posição, do ponto de vista da profissão dele de médico, que a gente respeita, né? Ele fez uma opção realmente bonita sobre esse aspecto, né? Mas ele estava comprometidíssimo com a indústria farmacêutica e com os planos de saúde. Esse que está aí, o Taish, nem se fala. Então, o capitalismo é muito hábil, ele é muito esperto. Nessa hora, ele consegue esconder suas mazelas e colocar um bode expiatório que ele está aproveitando, e realmente existe isso não é uma gripezinha. Eu nunca, Damasceno, eu tenho 76 anos e trabalhei muito com cenários, sabe? Nunca poderia imaginar estar vivendo isso. Nós, para fazermos uma greve geral, a gente preparava um dobrado danado, que parava talvez 2, 3 dias. Mas o país está parado há 2 meses. Estados Unidos da América, ou seja, o coração do capitalismo, não está respirando. Então, você não vê também da parte deles essa esperteza de se sair agora da crise que estavam vivendo, que é cíclica, né? E talvez fosse a última, né? Botar a culpa agora na China, que deu um show de bola por ter uma economia planificada, os países que têm uma economia baseada na oferta e não na procura, estão se saindo muito melhor. Soriano, você tem toda a razão. Quando a referência que você faz ao ministro Mandetta, ao ex-ministro Mandetta, ela é muito precisa. O ministro Mandetta foi presidente, né, de um plano de saúde. Ele é um representante dos interesses dos planos de saúde, dos seguros de saúde. E era a pessoa que mais atuava para o desmonte do SUS. E eu fui analisar por que de repente, esse ministro se tornou um defensor do SUS, né? E a história é a seguinte: se acaba com o SUS numa hora destas, os planos de saúde, eles né, se não tem as prevenções, as infecções, do alastramento do vírus, os planos de saúde ficariam sobrecarregados, tendo que custear os tratamentos. E eles iriam à falência. Né? Como as empresas aéreas estão indo à falência, ontem a Avianca pediu a falência, declarou a sua falência, os planos de saúde pediriam falência se a pandemia se alastrasse num nível maior, né? E demandasse maior custeio pelos planos de saúde, pelo seguro de saúde. Então, na verdade, ele saiu, não foi na defesa do SUS, ele saiu na defesa preventiva dos danos que os planos de saúde e do seguro de saúde teriam, né, se a doença se espalhasse. Então, o que nós temos aí, no presente momento, né, essa pandemia, ela coloca o neoliberalismo em xeque. Ela demonstra que o mercado não é capaz de resolver as questões que não sejam individuais. Ela coloca em questão, né, que o Estado
não tem que ser mínimo, né? Que há determinadas questões para as quais o Estado é imprescindível. Então, o que essa pandemia acaba por fazer é colocar em xeque um discurso que vinha sendo apregoado aí nas últimas décadas, como se já não mais se demandasse da presença do Estado. E tem uma outra questão, que será a questão que será, né, colocada em xeque, né, após pandemia, que é o que o capitalismo vai fazer com essa parcela da população que não é aproveitada sequer como mão de obra, porque uma parcela significativa da população não tem a sua mão de obra sequer explorada, ela não é incorporada ao mercado produtivo, ao setor produtivo, né? São os excluídos, são pessoas sem formação, sem qualificação, e que, por falta de qualificação numa sociedade mais complexa, cada vez mais complexa, que exige cada vez maior formação, essas pessoas não são aproveitadas. Então, o que faz com os excluídos? Né? Eu visitei há um tempo atrás o Alemão e cheguei lá conversando com algumas pessoas, lá conversando com uns rapazes com 30 anos, né? 30 anos, negros, desdentados e analfabetos. Né? Qual lugar neste mundo, né, de automação, né, de maior nível de sofisticação, essas pessoas vão ser incluídas no mercado de trabalho? Então, nós temos uma parcela da população mundial que é excluída, além dos refugiados, né? Porque hoje os países têm inventado, né, as representações, a democracia representativa. Então, você elege deputados e senadores, né, das populações que habitam outros países, como nós temos no Brasil, né, na América Latina, os representantes, os senadores, né, junto ao Senado italiano, né, mas essas pessoas estão incluídas na democracia representativa. E os refugiados que não estão incluídos em nenhuma representação, né, não estão incluídos na democracia representativa, não estão incluídos em nenhum país. Né, essas pessoas vulneráveis, né, incapazes de serem aproveitadas no mercado de trabalho, né, essas pessoas que seriam destinatárias neste presente momento, né, da eliminação pela coronavírus, para dar cabo, né, para se resolver isso do ponto de vista da ordem econômica. Mas essas pessoas vão sobreviver, né? Essas pessoas vão sobreviver e elas estarão aí. E este será o nosso dilema, né? Como que o capitalismo vai tratar com aqueles que, num outro momento, né, chamava de exército de mão de obra de reserva, né, e que era usado para barateamento da mão de obra. Então, nós temos aí, né, o neoliberalismo está em xeque, né, e o próprio capitalismo está em xeque, né, com a sua proposição, né, de remunerar alguns e deixar os outros ao relento. Então, nós temos muito trabalho pela frente, Soriano, e precisamos todos permanecer em casa, né, sair apenas quando extremamente necessário, porque nós precisamos estar vivos, né, para darmos continuidade, né, a um mundo melhor e a um Brasil melhor. O Damasceno, sobre a parte política, eu noto o Brasil assim um pouco sem comando, um pouco à deriva. Por exemplo, um presidente que nem partido tem. Então, a gente fazendo assim uma comparação com os Estados Unidos, a gente sabe que Bolsonaro é um papel carbono do Trump, mas o Trump tem um partido. O Trump, queira ou não queira, eu acho que é um industrial que, do ponto de vista do capitalismo, bem sucedido. Esse tentou garimpo, né? Não conseguiu. Esse tentou a carreira militar, a gente sabe de que maneira ele saiu de lá. Esse tentou várias perspectivas, né? E malogrou. Então, hoje ele não tem, nos três poderes, praticamente nenhuma interlocução, seja com o poder judiciário, que ele praticamente ensaiou uma invasão, uma coisa absurda recentemente, né, 3 dias atrás, e no Congresso Nacional, ele só falta falar que nem o Collor, que aquilo ali é uma pocilga para acabar de se queimar. Então, a gente vê uma ira dele e um complexo assim de matador de Marielle, o tempo todo, gratuitamente, ele diz, estão me acusando aí de matar a vereadora Marielle, eu não tenho nada com a gente está ficando assim, perdido, e ele se baseava, a meu ver, e com todo respeito, eu sei que você é um magistrado, ele se baseava, sobretudo, no Moro, que fez, a meu ver, um
um trabalho para abre alas para alcançar a presidência, prendendo Lula e arranjando, então, uma forma de tirar de competição aqueles que poderiam ameaçar, representar sombra, né? Tanto assim é que ele está brigado com os principais governadores, assim, de Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, o Nordeste praticamente inteiro. Qual a saída? Está com 30 pedidos, né, de impeachment dele. Então, eu pergunto ao cientista político, e o Moro, o que vai sair disso daí depois do Intercept, que tantas coisas se mostrou, mas eu tenho um profundo respeito, fica à vontade para, se algum tema desse, aí eu falo a Vossa Excelência, o companheiro, fica à vontade de tecer ou não consideração sobre esse aspecto. Pois é, Soriano. O nosso problema é que a classe política, uma parcela da classe política, ela rompeu com as instituições em 2014, quando o candidato derrotado, Aécio Neves, não reconheceu, né, a vitória da presidenta Dilma, né, e ali se iniciou uma tentativa, né, as tentativas para a derrubada da presidenta, que acabou sofrendo impeachment por um crime que ela não cometeu, né? Mas a gente pode dizer, mas o crime de responsabilidade ele é um crime político. Mas ele tem que ter um lastro fático, né? Tem que ter um lastro nos fatos. Não se pode inventar fato para fazer uma imputação política. Mas aquela né, elite política naquele momento, né, chefiada aí pelo né, deputado Aécio Neves, o candidato derrotado, não reconheceu, né, a vitória da presidenta Dilma e iniciou, né, e manteve aquele assaque contra a presidenta. E o Poder Judiciário jogou muito mal esse papel, né? Ele deixou o cachorro bravo crescer, né, engordar e crescer, e esqueceu de colocar uma focinheira dele. E o papel do Poder Judiciário é, sobretudo, notadamente, um papel contra-majoritário. Existem regras, normas, exatamente para que a maioria circunstancial não queira fazer o que quer na hora que quer. Senão, nós não precisaríamos mais de julgamentos, nós poderíamos partir para os linchamentos, para os programas de auditório. Né? Vai para a cadeia ou não vai? Aí o auditório decide. Ou então a pessoa comete um crime, né? E aí quem pegar lincha e faz, e sem julgamento, sem defesa, sem nada. O judiciário existe exatamente para uma racionalidade, para uma procedimentalidade, para uma atuação racional, né? Com acusação, com defesa, tudo de acordo com os parâmetros previamente estabelecidos. E o judiciário não fez isso. O Moro não fez isso, os tribunais regionais não fizeram isso, os próprios tribunais superiores não fizeram isso. Você vê a própria prisão do presidente Lula, né, com autorização do Supremo Tribunal Federal, foi algo dessa natureza. Né? No julgamento do presidente Lula, autorizou a prisão, e depois, quando julgou a norma geral, disse que não poderia prender, e aí ele foi solto. Então, primeiro, a regra elementar é que primeiro você interpreta a regra geral, para depois dar aplicação ao caso particular. Né? E ali se pautou primeiro o habeas corpus do presidente Lula e só depois a ação de descumprimento de preceito fundamental. Quando deveria ter feito o contrário, deveria ter pautado a ação de descumprimento de preceito fundamental, decidindo se valeria ou não a condenação em segunda instância para efeito de prisão, e aí, a partir disso, valeria para todos. Né? Então, o judiciário, efetivamente, não desempenhou um papel do qual ele haverá de se orgulhar no futuro, né? E possibilitou que nós entrássemos neste beco sem saída, né? No qual nós entramos. Mas nós vamos ter que encontrar uma saída. É impossível que um país possa sobreviver com esta instabilidade que nós estamos vivendo no presente momento. Né? A Constituição diz que os poderes são harmônicos e independentes. Né? Eu sempre tenho a Constituição à mão. Os poderes são harmônicos e independentes. Eles são independentes porque não precisam da autorização do outro para funcionar. E eles são harmônicos porque cada qual deve desempenhar o seu papel, né, nos limites que lhes são postos, né, para não entrar na esfera do outro. E é isso que está faltando, é colocar o bonde em cima dos trilhos, né, para que ele possa seguir o seu caminho. Né? As coisas são meio embaralhadas, né, e não tem outra saída senão, né, recolocarmos, né, as instituições no âmbito dos papéis, né, que lhes competem de acordo com a Constituição.
E sobre a economia, como é que vai ser o amanhã, do ponto de vista do domínio? Porque eu acho que isso vai mexer. A economia americana deve cair de 5 a 10%, a Europa como um todo. E será que vai emergir outras nações agora nessa bipolaridade do cenário como ator, com a semelhança que surgiu a China, está surgindo aí a Índia e os BRICS, né, que tem praticamente uma moeda própria, que ameaçou o dólar e fez com que os Estados Unidos partissem para essa guerra suja, aqui interferindo na América Latina, instalando, como foi golpe no Paraguai, aqui mesmo no Brasil foi um golpe cada vez mais aprofundado. Até que ponto o coronavírus vai despertar consciência? Você falava das soluções coletivas para problemas coletivos, né? Então, vai despertar uma nova consciência no sentido aí, eu não quero nem dizer assim do socialismo, mas de uma economia solidária, no mínimo. Eu vislumbro que os valores vão ser repensados, assim, os valores humanos. Então, o que o cientista político tem a dizer, assim, arriscaria um prognóstico, como esse ano acabou, é um ano perdido. O ano que vem, se conseguirmos, né, colocar economias, ela deverá crescer uns 2%, até refazer. Por exemplo, dizem que um setor como o de restaurantes, esse aí vai ser muito lento. Vários campos da economia, elas demoram muito mais a sair da crise do que outros. Então, até isso se recompor, eu acho que é coisa de 3 anos. A depressão de 20 a 29, eu creio que da Bolsa, foi desaguar numa terceira guerra mundial, na segunda guerra mundial. Só, na verdade, em 39, quando a gente tem essa deflagração, é que os Estados Unidos, então, conseguem sair da grande depressão, né? O crack da Bolsa. O Roosevelt trouxe essa contribuição, intervindo na economia, fechando milhares de bancos. Quando reabriu, foi com diminuição de juros, foi com uma intervenção na economia através daquelas grandes barragens lá do TVA, do lado de São Francisco, a criação com bancos centrais para regulamentar a economia, os bancos de desenvolvimento, como o BNDES pelo mundo afora, como uma solução para o capitalismo ter uma sobrevida, né? O grande problema era que o socialismo da Revolução de 1917 anunciava, quer dizer, ele acenava como essa é a saída para os problemas coletivos e humanos. Pois é, Soriano, os Estados Unidos não se recuperaram, até o presente momento, da crise de 2008. Aquela crise foi gerada por um lastreamento da sua economia em derivativos, né, de valores mobiliários, né? Então, um suposto crédito gera uma escrituração contábil que gera uma ação que é negociada no mercado e a coisa vai indo, mas não tem lastro real, né? Ou os fundos imobiliários de investimento, que hoje estão aí na moda, né? Os imóveis estão todos fechados, mas aí o administrador do fundo fica fazendo reavaliação contábil dizendo que aquilo está dando lucro. Isso tem um limite, tem uma hora que o castelo de cartas decai. Então, o que nós vamos encontrar pela frente aí é que a economia, para se erguer, ela vai precisar estar lastreada efetivamente na produção, né? E, para tanto, ela vai precisar de inclusão. Não tem como mais fazer uma economia, né, lastreada em fantasia, né, em derivativos, né, em escrituração contábil, né, sem estar efetivamente lastreada no processo produtivo e numa sociedade que seja consumidora, né, e que possa se expressar politicamente, né, na defesa dos seus interesses. Eu acho que o que vai surgir daí vai ser uma nova concepção
né, de funcionamento, né, do sistema produtivo, das relações de produção, né, que vão precisar considerar, né, essa parcela da população que é excluída e, sobretudo, né, sair dessa fantasia que a economia é papel, né, de que esses derivativos podem ser negociados como se existissem, quando, na verdade, não estão lastreados em produção alguma, né, porque ninguém come valor contábil. Né? As pessoas precisam, os bens necessários à vida, eles são concretos. E, portanto, a base, né, da economia há de ser coisas concretas. E a economia é isto, né? É uma produção e circulação de riquezas produzidas. E só o trabalho produz riqueza. Né? E esse mundo do trabalho precisa voltar a ser valorizado. Aliás, essa conclusão não é do Marx. Quando a gente fala que só essa ideia de que só o trabalho gera riqueza, alguém já aponta o dedo, já vem com essa história dos comunistas. Não, né? Quem disse isso foi Adam Smith, né? Trazendo uma nova concepção depois dos fisiocratas, dizendo que a natureza provia tudo. Eles não, só o trabalho produz riqueza. Então, é o mundo do trabalho que precisa ser olhado, precisa ser levado em consideração e que precisa se colocar, né, nessa fase aí pós-coronavírus, o que vai colocar o neoliberalismo, mais uma vez, em xeque, né, porque o mundo do trabalho é que haverá de se erguer, né, nesse pós-pandemia, né, no momento em que nós estamos vivendo uma supremacia, né, dos papéis, né, do capital financeiro, né, sem nenhuma vinculação, né, com a produção efetiva. Eu queria, da sua parte também, uma mensagem aí que seja mais do que de esperança, de que a gente pode realmente contar desta feita, ou seja, nós temos nossa parte sentimental, o nosso instrumento aí que é a solidariedade, nosso instrumental que é o amor realmente concreto, objetivo, né? Com o nosso semelhante, com o nosso sistema também, o nosso planeta, nossos irmãos, como dizia São Francisco de Assis, os nossos irmãos animais e plantas. Então, uma mensagem que você hoje sugeriria para os professores, os alunos, os intelectuais aí que estão sobre a manta da Regina Duarte? Mas ainda assim tem esperança? Existe vida fora da Secretaria de Cultura? Inteligência? Olha, existe, né? E é a existência da vida, do amor, da felicidade, né? Fora, né, dessas relações que essas pessoas estabelecem neste momento, que se aboletaram em cargos os quais jamais deveriam ter estado, que nos dá a certeza de que nós vamos ter um futuro, e um futuro brilhante. A sugestão que eu faço hoje é o seguinte: vamos viver cada dia, vamos nos recolher, vamos cuidar de nós mesmos em todos os sentidos, né, desde o físico até o emocional. Vamos cuidar dos nossos, né? E vamos esperar essa pandemia passar para que nós possamos voltar às ruas e voltar a nos encontrarmos para debatermos e para construirmos coletivamente, né, um mundo melhor, um futuro melhor, uma vida melhor para todos nós. Obrigado, Damasceno. Voltaremos, no mínimo, talvez uma vez a cada 15 dias. Precisamos mais aí da sua luz, sobretudo análise objetiva do ponto de vista da política, consciência e da justiça também com sabedoria do rei Salomão. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado, Damasceno. No Núcleo Política e Cidadania, nós tivemos aí na técnica o João Aquino. Obrigado a você que nos assistiu e continua conosco aqui na TV Comunitária, canal 6 da NET, transmitido também online em tvcomunitaria.rio. Um grande abraço, Damasceno. Adelante. Até lá.